Que tipo de boquilha e palheta devo usar para estudar o saxofone? Sou o músico João Augusto, estou apresentando uma série de vídeos falando sobre o saxofone. E aqui, neste vídeo, estarei sim falando sobre a boquilha e também palheta, algo bem interessante. É claro que a braçadeira não vai ficar de fora nesta combinação. Então, seguimos. Então vamos lá, falarmos um pouco a respeito de boquilhas, palhetas, abraçadeiras, estas combinações que irá nos ajudar, nos auxiliar no desenvolvimento sonoro no saxofone. O que temos que ter em mente que este processo inicial nós iremos formatar o som no saxofone. Não temos um som formado, porque é um processo ergonômico, a adaptação do nosso corpo com a máquina, com o instrumento. E neste processo temos que moldar a nossa embocadura. E o som é construído gradativamente. Não é tendo uma boa boquilha que vai fazer o seu som ser bonito. Não, é você trabalhar o crescimento sonoro, assim como você vai trabalhar a leitura musical, o domínio da harmonia, o domínio do instrumento. Da mesma forma, você vai fazer com a sonoridade. Você tem que trabalhar esta sonoridade que, consequentemente, o seu som vai crescendo e melhorando cada vez mais. Quando iniciamos, é um som pequeno, um som sem formação ainda, porque estamos no início. Não vai ser aquele som bonito, aquele som cheio, encorpado, bem projetado, né, com um timbre bem definido. Não, vai ser um som que talvez você vá escutar, fala, nossa, como o meu som, como eu me enganei, escutei aquele som e o som que eu estou tirando é este. Não, é porque você está iniciando. Ninguém começa já com um som trabalhado, bonitão no saxofone. É um processo. E esse processo tem que ser estruturado, estudado gradativamente. Então, neste vídeo, eu quis mesmo parar um pouco, dar uma atenção sobre esses equipamentos, a boquilha, palhetas, abraçadeiras, para vocês entenderem que é importante já tirar da mente que tendo uma boa boquilha, eu vou ter um bom som. Não, vai te auxiliar apenas, tá? Você pode dirigir um Fusca e pode dirigir uma Ferrari. Os mecanismos vai ser a mesma. Claro que a Ferrari vai ter toda a tecnologia, uma Land Rover, eu nunca tive esses carros, né? No máximo um Creta, uma Duster, nunca passou daí. E tá, tô feliz da vida com isso. E outros aí mais antigos, viu? Mas você vai dirigir da mesma forma. No entanto, quando você aprende a dirigir, você dirige em qualquer carro. É a mesma coisa com boquilha, com braçadeira e com os instrumentos. Então aqui eu estarei dando esta ênfase na palheta, sim, boquilha, braçadeira, para você entender deste material a importância dele, porém não colocar a responsabilidade sobre a boquilha para o seu desenvolvimento sonoro. Então, vamos lá. Bem, então respondendo a pergunta que eu fiz no início, que tipo de boquilha eu devo usar para estudar o saxofone? O que eu posso responder? Uma boquilha confortável, onde você não necessite forçar inicialmente o seu sistema respiratório, que você não sinta que a forma que você está tocando seja pesada, e sim tranquila, porque você está começando um processo de musculação. Quando você vai para uma academia, você já não chega levantando um peso lá de 25 quilos, 30 quilos, e aí por diante. Não, você começa sem peso, apenas com a barra. Eu, só a barra para mim tá bom.
coloca um pezinho depois e vai fazendo outros exercícios até você ter, na realidade, o condicionamento para fazer esses exercícios. Aí você vai gradativamente eh, aumentando, conquistando seus objetivos. E com o processo da boquilha é a mesma forma. E a boquilha ela tem que ser confortável, sim, inicialmente, porque você tem que ter aquele prazer, você tem que entender que está tudo em processo. Outro ponto que eu destaco também, existem boquilhas que ela tem uma rampa dentro e outra sem rampa. Vou mostrar esta aqui, ó, tá vendo? Esta aqui, ó, ela é sem rampa. Se você olhar, ó, tá vendo, ó? Começa aqui e vai se aprofundando, ó. Tá vendo, ó? Ó. E outras tem uma rampa aqui e depois cai. Eu já fiz essas rampas várias vezes com Durepox, na época quando eu era adolescente aí queria modificar a estrutura de som nas minhas boquilhas de metais, né? Mas por que eu coloco uma boquilha sem rampa? Porque ela vai deixar o seu som livre, não vai buscar nenhum efeito neste acessório para projetar o seu som de forma diferente. Você tem que conhecer o seu som naturalmente. E a boquilha com rampa, ela traz uma modificação sonora, traz mais velocidade, algumas traz mais brilho, que a intenção é essa. E isto vai trazer outro tipo de som. E que, na realidade, neste momento, você precisa entender as propriedades sonoras, começar a acostumar com as propriedades sonoras que você está emitindo e que você tem que trabalhar. Então, eu aconselho dessa forma: começar com a boquilha sem rampa, uma boquilha que seja confortável. E como é que eu sei se a boquilha é confortável? Bem, existem boquilhas mais abertas, outras mais fechadas. Por exemplo, deixa eu pegar aqui outra boquilha. Achei. Coloquei aqui algumas boquilhas que eu estou com elas aqui em Buenos Aires. Vou pegar duas boquilhas aqui que são do sax soprano, que tá ali atrás, tá bom? Ó, essa boquilha aqui é uma boquilha, tá, de massa, porém a abertura dela para o soprano é, é bem aberta mesmo. Ela é número 9. E eu tocando com ela, por exemplo, para eu tocar, eu sinto alguma dificuldade, porque quando chego nos agudos, tem que colocar mais pressão, ela exige mais ar, então ela vai forçar mais ainda. Só que ela tem um timbre que eu gosto. Então, isto é uma boquilha aberta. Número 8, número 9, boquilha aberta. Essa aqui, número 7 também é considerado uma boquilha aberta. Só que ela já está em transição. Esta aqui é uma boquilha número 7. Ela tem até não sei se vai dar para ver, vou ver se eu consigo essa. Tem um número bem aqui, ó, número 7. Acho que está muito pequeno, não vai dar para ver. Então ela é uma boquilha que já é um pouco mais fechada, tem um timbre legal. Eu gosto desta boquilha, já tenho ela muitos anos. E existem boquilhas mais fechadas ainda, número 6, número 5, e essas boquilhas naturalmente vai exigir menos ar. Então, uma boquilha confortável, de acordo com a sua anatomia, você vai tocando e vai achando um ponto legal para você tocar, certo? É importante saber disso? Para você não forçar o seu crescimento sonoro. Tem que ser gradativo. E com o decorrer do tempo, você vai aumentando a numeração da boquilha. E sobre as palhetas, o que podemos falar? Existem várias marcas de palhetas e numerações diferentes, tá? Atualmente eu tenho usado as palhetas Von Dores. Não estou fazendo propaganda, nada. Não faço propaganda, não tenho nenhum endosso nem nada, então não, é tranquilo. Mas eu uso essas palhetas, né? A Z, a Java, a V16, a Classic, e existem várias numerações, né? Variações de numerações desta marca. E também, Gonzales também eu uso aqui. Eu gosto mais de usar a palheta mesmo de bambu. E existem palheta, né,
que são feitas de outros materiais, né? Materiais sintéticos, né? Tem, por exemplo, tem a Fibracel, que na época eu usei bastante, que era há tempos atrás, aí na década de 90, aí, até 2000, gostava de usar Fibracel, que era uma paleta de bambu revestida com fibra, né? E tinha um som bem interessante, mas era um som muito veloz. Mas eu considero esta questão raiz, esta essência, de usar mesmo uma palheta de bambu, sem muito efeito na palheta, porque você tem que saber entender esse processo sonoro. Com o decorrer do tempo, você pode usar outras palhetas que assim desejar, mas no início é bom ter essa centralidade. E a combinação da numeração da palheta, ela tem que ser de acordo com a boquilha. Se você tem uma boquilha muito fechada, pequena, abertura pequena, se você utilizar uma palheta 1,5, talvez, você vai sentir que ela vai ficar bem fraquinha. Então você coloca uma paleta um pouco mais pesada, número 2, 2,5, e vai fazendo o teste. Se a sua boquilha é muito aberta, se tem uma boquilha aí que está tocando e está sentindo dificuldade, é, coloca uma paleta mais leve, 2, 1,5, para combinar neste início. Observe o número da sua boquilha. Algumas boquilhas vêm diferente, por exemplo, não vem com uma numeração, assim como eu mostrei nessa boquilha. Vem como assim, medium, small, certo? Vem esta aqui, deixa eu ver. É uma boquilha, aqui ela é uma A45. É um tipo de abertura que ela tem, que é correspondente entre 7,5, 8, por aí, né? É uma boquilha que eu gosto, que eu uso no sax alto, e tem outras que também não está aqui. Mas deixa eu ver. Deixa eu ver se tem outra boquilha aqui de sax alto. Essa é uma boquilha, já está surrada, né? Bem machucada. Apareceu aqui no meu setup, deve ser alguma guardada, eu nem uso ela, mas é uma Cloud Lake, certo? É uma 7 estrela. A numeração dela era um pouco mais aberta, né? Então, existem essas diferenças de boquilha. Então, o que você tem que entender? É uma numeração que combine e não force nada este seu início. Outra questão que eu quero colocar aqui para a gente ir encerrando esse vídeo são as abraçadeiras. Existem vários modelos. Por exemplo, esta aqui de metal com um parafuso apenas, né? Aqui, ó, ela tem uma proposta sonora de ajustar a palheta juntamente com a boquilha, esta combinação, para melhorar uma qualidade sonora que futuramente você vai entender melhor, com mais brilho, com menos brilho, mais escuro. A abraçadeira também ajuda nesse sentido. Essa de couro com ressonador de metal já é outro tipo de abraçadeira que também tem uma proposta sonora e temos que ficar atento a isso, né? Então a combinação entre boquilha, tá? Abraçadeira e palheta vai fazer uma total diferença quando você estiver estudando. Então, por isso que é importante a gente entender desta montagem. Existem braçadeiras super simples como essa aqui. Eu gosto dela. Ela tem um timbre muito legal. Essa braçadeira aqui, por exemplo, deixa eu buscar outra boquilha aqui. Aqui está, ó. Essa aqui é do soprano, tá? Essa aqui, uma boquilha de tenor que eu tenho há muitos anos também, que eu gosto bastante. É uma abraçadeira super simples. Ela com 2 parafusos de aperto e tem uma sonoridade muito legal com esta boquilha. Porém, eu tenho outros tipos de abraçadeira que tem outro tipo de proposta sonora, tá? Esta foi um luthier que fez para mim. Os pinos são fechados aqui, ó, os tubos, e tudo isso tem um significado sonoro. Esta já tem os tubos abertos, ó, tá vendo? Ó?
já tem outra proposta de brilho sonoro, de escurecimento de som, de projeção, e tudo isso são combinações que você vai aprendendo no decorrer do tempo. E para ter estas combinações bem ajustadas, inicialmente eu coloco, temos que passar pelo processo ali de compreender o som na raiz, o som sem efeito, o som sem buscar muitos materiais compostos, com várias propostas, para você ir desenvolvendo isso. É o som de base, e vocês estão estudando o som de base. Aqui, esse vídeo é justamente para você se conscientizar que necessita passar por esse processo inicial para que lá na frente você possa entender essas diferenças sonoras e ajustar um melhor equipamento para o som que está dentro de você. Ah, eu quero ter o som igual aquele músico que eu escutei. Eu quero ter o som, um som pop bonitão daquele jeito. Eu quero ter um som mais escuro daquele jeito. Pode ter, com certeza. Mas estas referências sonoras, como eu disse, ela vai te ajudar a nortear o seu som. Porém, o que você tem que entender realmente que o som deve ser construído dentro de você. Então é isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. O desenho sonoro você monta na cabeça certinho e vai seguindo esse desenho, mas primeiro passe por esse processo. Estude sim com a boquilha confortável, busque a numeração de palheta ideal, uma abraçadeira ajustada nesta combinação, porque você só tem a lucrar. Espero que tenha te ajudado neste conteúdo. Estou passando esta série de vídeos falando sobre o saxofone para te auxiliar da melhor forma possível. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Se inscreva no meu canal, deixe sim o seu like, o seu melhor comentário, porque tenho aí disponibilizado vários materiais, várias aulas para te ajudar a evoluir no saxofone. Até a próxima. Tchau.